Ok, vamos falar hoje sobre tubo de Conte, no qual foi realizado pelo físico alemão, na qual se chama August Comte, em 1866, na qual a gente vai ter um dispositivo, aqui, na qual, se não me engano, aqui vai ter um tubo de vidro, aqui vai ser uma parede para bloquear esse tubo de vidro, e aqui dentro a gente vai contar como que fosse um pó, isopor, isopor em pequenos pedaços, e aqui vai emitir umas ondas, na qual eu vou falar sobre isso como se fosse um alto-falante conectado a um gerador, e esse gerador está ligado a uma fonte de alimentação. Uma fonte de alimentação. Com isso, também a gente precisa de um termômetro. Um termômetro para medir a temperatura. Mas por que isso? Vamos considerar os nossos padrão de motim. Padrão motim. No qual a gente vai ter o nosso tubo de vidro. A gente vai ligar o nosso gerador de frequência, ou senão o nosso alto-falante. Com isso, como que o nosso pó está meio parado no final, aí vai ter as nossas ondas do nosso pó, fazendo umas ondinhas. Como que se tivesse ligando aí com a velocidade, com a nossa velocidade, aí chega até aqui. Sim, isso vai falar sobre oscilações e ondas, juntamente com a termodinâmica. Principalmente os calores específicos, como o calor de pressão, calor térmica de pressão e o volume constante.
para os nossos cais que está dentro do nosso tubo. Mas tá, o que pode conter o nosso tubo? Pode ser gás, pode ser o ar, também o CO2, se não me engano, o CO2 faz ser dióxido de carbono para compor o nosso experimento aqui. Mas tá, vamos achar a nossa velocidade. A gente sabe que para compor um experimento de tubo de Conte, a gente precisa saber a equação de onda, na qual a derivada de segunda ordem de y em relação ao x é igual a 1 sobre v ao quadrado, com relação à derivada de segunda ordem de y em relação à derivada em t. Isso em relação de y, x e t, na qual fazer uma dimensão. Com isso, em relação ao nosso gráfico em y e x, aqui, por exemplo, vai ser o nosso nó e no meio da nossa onda aqui vai ser o nosso vento. Ventre. Todo o meio da nossa onda, tanto aqui e tanto aqui, vai ter um ventre. E aqui, onde as nossas onda cruz vão ser um nó. Com isso, a gente vai ter outra onda que vai compor aqui uma onda bem menor, na qual vai ser o gráfico do nosso experimento. Então, a nossa frequência, a frequência de onda vai ser Fn igual, entre parênteses, 2n menos 1, o que está multiplicando nos parênteses vai ser a nossa velocidade em relação a 4L. E a cada distância entre nós, aqui e aqui, vai ser o comprimento de onda por meio.
Agora, em relação ao experimento, na qual vai ser o tubo de vidro, vai ser bonitinho aqui. Vai ter um certo padrão de acordo com a nossa frequência. E com isso, a gente vai ter o nosso montinho. A cada um tá para cima em nosso tubo. Aí, pegar no meio do nosso pontinho aqui e no outro montinho aqui, bem no meio, a gente vai ter a relação de lambda sobre 2. E aqui também. Como que o nosso lambda sobre 2 é igual à relação do nosso delta x, que é a distância média, delta x, distância média entre 2 monte. Aí o nosso lambda vai ser igual, o 2 vai passar multiplicando em delta x. Lambda é igual a 2 vezes delta x. E como que a velocidade do som no cais contido no nosso tubo a relação vai ser V igual F vezes lambda, na qual vai ser 2F vezes delta x. Em termodinâmica, ou os princípios ou fundamentos bem básicos, dependendo do curso de física que tiver, a nossa velocidade do som em gás ideal vai ser V igual a raiz quadrada de gama R T sobre M. O nosso gama aqui vai ser uma razão na qual o gama é igual C com o pequeno p aqui e o sobre C com um pequeno v aqui. Para quem não sabe, o C com pequeno p vai ser a nossa capacidade
térmica em pressão constante, você com um pequeno V aqui vai ser a nossa constante de volume. O R vai ser a constante universal de gás, que é 8,31 joule sobre mol vezes Kelvin. O nosso T vai ser a nossa temperatura absoluta do gás, na qual a gente vai precisar de um termômetro para medir o nosso tubo. E o M vai ser a nossa massa molar do gás, no qual vai ser quilos sobre mol. Para obter o nosso gama da nossa equação, a gente precisa saber que essa equação de raiz gama vezes R vezes T sobre o M pode ser representado como gama RT sobre M elevado a 1/2. 1/2 é a nossa raiz aqui. Com que 1/2 é oposto de 2 sobre 1, a gente vai passar o 2 para o nosso volume. Então, volume não, a nossa velocidade. Velocidade ao quadrado é igual gama vezes R vezes T sobre M. Com isso, passando tudo para o nosso gama. Então, o nosso gama é igual velocidade ao quadrado vezes a nossa massa sobre R vezes a nossa temperatura. No qual o nosso gama vai comparar a velocidade no nosso gás com a velocidade do nosso ar. Vamos por exemplo básico. A gente vai ter uma frequência que vai ser uns 1000 Hz. A nossa distância dos moinhos vai ser de 0,1715 metros. A nossa temperatura vai ser de 20 graus Celsius. Somando com o nosso Kelvin, que é 273
graus Kelvin, a gente vai ter de 293 graus Kelvin. A gente vai pegar o nosso lambda igual 2 vezes ΔX igual 2 vezes 0,1715. Com isso, o nosso lambda igual a 0,33430 metros. Com isso, pegando o nosso φ, que é F vezes o nosso lambda é igual 1000 Hz vezes 0,3430, na qual o φ, a nossa velocidade, é igual 343 metros por segundo. Esse daqui vai ser a nossa velocidade do som no ar a 20 graus Celsius.